Queridos irmãos, queridas irmãs, Igreja do Senhor Jesus, que a graça e a paz estejam com vocês. Eu sempre os saúdo nesta graça e nessa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre Marcos. Marcos, o evangelista. Eu creio que vai dar certo hoje nós falamos sobre Marcos. Esse evangelista que não foi realmente um dos chamados, né? Mas foi um evangelista de mão cheia. Ele não foi um dos 12 apóstolos, mas que teve um papel fundamental na história do cristianismo. Ele é autor do segundo livro da Bíblia, cujo nome era Evangelho segundo São Marcos. Muitos conhecem o livro, mas poucos conhecem a história por trás do homem que o escreveu. A vida de Marcos nos ensina que não importa o nosso passado, não importa se já falhamos ou se sentimos pequenos diante da obra de Deus. O que importa é o quanto estamos dispostos a nos deixar usar pelas mãos do Senhor. Meus irmãos, quem era Marcos? Marcos, cujo nome completo era João Marcos, nasceu em Jerusalém. A Bíblia nos mostra que ele vinha de uma família que amava a Deus. A sua mãe chamava-se Maria. Tinha uma casa grande que era usada como ponto de encontro para os primeiros cristãos. Acredita-se até que foi na casa de Maria que aconteceu a famosa última ceia, onde os discípulos se reuniam para orar com segurança. Imagine só, Marcos cresceu no meio da ação. Ele viu de perto o mover de Deus. Ele era jovem, cheio de energia e tinha um coração voltado para as coisas do Senhor. Mas como qualquer ser humano, ele tinha muito a aprender. A primeira jornada de Marcos e a primeira falha. Quando o apóstolo Paulo e seu primo Barnabé decidiram fazer a sua primeira viagem missionária para pregar o evangelho, eles convidaram Marcos para ir junto como auxiliar. No começo tudo parecia maravilhoso. Eles viajaram para Chipre e para outras regiões. Mas aí veio o desafio. A viagem ficou difícil, perigosa e cansativa. E Marcos, talvez por ser jovem, talvez por sentir medo ou saudade de casa, tomou uma decisão que mudaria os rumos daquela viagem. Ele abandonou a missão e voltou para Jerusalém. Essa atitude deixou o apóstolo Paulo muito irado. Ficou irritado. Mas Paulo, que era um homem de fibra e determinação, abandonar a obra no meio do caminho era algo grave. Anos depois, quando foram organizar a segunda viagem, Paulo se recusou a levar Marcos de novo, dizendo que ele não era confiável. Isto gerou uma discussão tão grande entre Paulo e Barnabé, que eles se separaram. Bem, meu irmão, até os apóstolos do Senhor, até os seus discípulos discutiam, tinham raiva, se separavam. Mas a graça de Deus, mas graças a Deus que a nossa história não acaba no erro. Marcos não ficou para baixo. Ele não deixou que o rótulo de quem deixou a missão definisse quem ele era. Ele foi acolhido por Barnabé, que acreditou nele. E com o tempo, Marcos foi crescendo. Crescendo espiritualmente. Ele se aproximou do apóstolo Pedro. Pedro se tornou como um pai para ele. Tanto que no final da Bíblia, Pedro se refere a Marcos como meu filho. Foi ao lado de Pedro que Marcos amadureceu. Ele ouvia atentamente todos os relatos de Pedro sobre a vida de Jesus, os milagres, os ensinamentos, a paixão e a ressurreição. Marcos absorvia tudo aquilo com carinho e precisão. Chegou o momento em que os cristãos em Roma pediram para que a história de Jesus fosse escrita, para que não se perdesse com o tempo. E quem foi escolhido para essa missão? Foi João Marcos, o evangelista. Ele pegou tudo que aprendeu, as coisas que Pedro lhe ensinou, tudo que viu e viveu, e escreveu o evangelho
que leva o seu nome. O Evangelho de Marcos é conhecido por ser o mais direto, o mais dinâmico. Ele não começa com a história de nascimento, ele vai direto ao ponto, mostrar que Jesus é o Filho de Deus que veio para servir e salvar. E o mais incrível, anos depois, quando Paulo estava na prisão, prestes a morrer, ele escreve uma carta pedindo socorro. A quem ele pede para chamar? Ele pede por Marcos. Paulo escreve assim: traga Marco com você, porque ele me é muito útil para o ministério. Você consegue ver a mudança? De quem fugiu passou a ser quem Paulo dizia ser útil. De quem era problema passou a ser solução. Deus restaurou a vida de Marcos completamente. O que tem isso a ver conosco? Meus irmãos, é uma lição para a nossa vida. Ela nos deixa 3 lições mais fortes para a nossa vivência hoje. Primeiro, Deus usa a nossa história mesmo com os erros. Marcos errou, ele abandonou a missão uma vez, mas Deus não o descartou. Você pode ter errado no passado, pode ter falhado, pode ter deixado a obra de Deus ou se afastado, mas saiba que para Deus o seu fim é maior do que o seu princípio. Ele pode restaurar o tempo perdido. Segundo, a importância de ter quem nos ensina. Marcos aprendeu com Pedro, aprendeu com Barnabé. Ninguém cresce sozinho. Precisamos estar perto de pessoas que nos edifiquem, que nos corrijam com amor e que nos ajudem a ser melhores. Terceiro, pequeno gesto faz grandes obras. Marcos não fez milagres grandiosos como Paulo ou Pedro, mas ele escreveu o Evangelho. E hoje milhões de pessoas conhecem Jesus graças ao que ele escreveu. Você não precisa ser o líder mais famoso, basta ser fiel no que Deus te deu para fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, Marcos nos mostra que ser um evangelista não é só pregar em grandes templos, mas é contar a história de Jesus com a vida e com as palavras. Ele passou de um jovem seguro para um gigante da fé. Que possamos ser como Marcos, pessoas que aprendem com os seus, que se deixam restaurar por Deus e que estão sempre disponíveis para contar ao mundo quem é Jesus. Que a vida de Marcos inspire a minha e a sua vida. E lembre-se, meu irmão, você também é útil para a mansão de Deus. Hoje e amanhã, você sempre será útil na missão de Deus. Muito obrigado, meu irmão, pela atenção que você está tendo para comigo. Muito obrigado, meu irmão, por você estar acompanhando sempre as mensagens que eu estou enviando, as reflexões, e que a paz do Senhor, meu irmão, esteja sempre com você. Porque, meu irmão e minha irmã, eu espero que estas pequenas orações que eu envio, essas palavras, penetrem no mais íntimo do seu ser e haja uma transformação. Se você ainda não é convertido, seja convertido. Se você está frio, gelado na fé, aqueça. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor. Esta é a missão de um cristão, de um crente, de um humilde servo do Senhor. E que a paz do Senhor, o amor de Cristo, esteja sempre com você. No nome de Jesus. Amém.